Sabedoria. Quero falar sobre a fofoca. Mas primeiro, vamos falar 3 versículos bíblicos aqui que tem muito a ver com o que eu quero falar. Provérbios 11:9. As palavras do mal destroem as outras, mas a sabedoria livra do perigo os homens coerentes. Provérbios 16:28. Os maus provocam discussões, e quem fala mal uns dos outros separa os maiores amigos. Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só as que for boa para promover a edificação para quem dá graça aos que ouvem. Sabe, a fofoca é uma das coisas tão terríveis que a fofoca já existe desde o Éden, quando Eva fez fofoca para Adão, de que serpente tinha falado uma mentira para ela. A serpente fez uma fofoca para Eva, Eva falou a serpente para Adão, e ali começou aquela fofoca. E a fofoca é isso, é a palavra mal dita, mal colocada, e ela pode destruir muita coisa. E eu quero contar para você aqui uma ilustração que para mim remete tudo isso e de uma forma muito profunda e dolorida até mesmo de se ouvir. Então, era uma vez um pastor muito íntegro, muito fiel à sua esposa, à sua família, aos seus filhos, à sua igreja. E um dia estava inaugurando a igreja numa determinada cidade e foi chamado todos os pastores para vir, foi chamado o bispo para vir, o pastor presidente para vir, outros pastores da cidade, pastores do campo. Enfim, muitas pessoas estavam nessa abertura e inauguração dessa bela, maravilhosa e linda igreja. E no dia da inauguração, lá naquele momento do auge, né, as bandeiras entrando, cantando, banda tocando, aquela coisa linda, maravilhosa e abençoada, de repente entra uma moça correndo por a igreja dentro, no corredor, e diz: pastor, já está na hora da gente falar tudo, já está na hora da gente contar tudo, já está na hora da gente colocar para fora tudo aquilo que aconteceu, não podemos esconder mais, eu não consigo mais viver com isso. E o senhor também não deve conseguir viver com isso. E o pastor assustado, e a esposa do pastor mais ainda, e o bispo lá, o presidente, mais assustado ainda. Até que a moça falou: nós tivemos um relacionamento sexual e eu não aguentei me segurar e fiz. E o pastor: essa mulher é louca, isso é mentira. E começou aquela fofoca, aquela confusão da igreja. O pastor acabou com o culto, acabou com a festa, pastor presidente, e logo chamou moça, a esposa do pastor, o pastor e mais uns oficiais para uma sala sem as crianças. E lá começou uma reunião. E a moça começou, aí o pastor presidente falou: eu quero provas, o que você falou é muito sério, você vai ser presa. Ela disse: eu tenho provas. Na parte íntima dele, do lado esquerdo, é assim, 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 tem esse sinal, aconteceu isso. Na parte direita dele, na coxa, bem perto, virilha, aquele lugar, tem uma mancha de nascença, é uma coisa assim, assim. A mulher ficou assustada, a esposa, porque era tudo verdade o que a outra estava dizendo. E o pastor então ficou calado, sem saber o que falar. E a esposa ali atormentada começou a gritar desespero, por que ele tinha feito isso. E o pastor presidente ficou naquele fogo cruzado entre os três ali assim. Conclusão, acabou o casamento do pastor. E o pastor foi-se embora trabalhar no interior, numa fazenda, sozinho. E lá trabalhando, passou-se 25 anos. 25 anos depois, esse bispo estava na cidade, pastor presidente, esse presidente, e alguém estava muito enfermo em casa à espera da morte, em estado já terminal, mandou chamar o bispo para orar por ela. E esse pastor foi, o bispo, quando o bispo chegou lá, a moça falou assim: eu estou muito mal, vou morrer e tal. O pastor: vamos orar por você, para Deus curar, para trazer cura, trazer. Ela disse assim: não, eu não quero que você ore por cura. Eu quero que você ore pela minha alma, para Deus libertar a minha alma, porque eu preciso de cura para minha alma. Aí ele disse: mas o que aconteceu? Aí a moça pegou e explicou. Lembra 25 anos atrás, pastor, quando uma moça entrando pela igreja afora e dizendo que tinha feito relacionamento sexual com o pastor, porque queria, o pastor: lembro, sim, isso foi terrível, foi um escândalo, mas graças a Deus já se passou, foi resolvido naquela noite mesmo, a moça confessou tudo, falou como foi, e já se passou 25 anos. A moça disse assim: pois bem, pastor, foi resolvido nada. Aí o presidente disse assim: mas como não foi resolvido? Foi sim, essa moça sou eu. E eu quero dizer para o senhor que aquilo era tudo mentira. Como mentira? Minha filha, não tem como ser mentira. Tudo mentira, pastor. Eu armei tudo. Eu falei com a minha prima que enquanto eu não conseguisse estar com aquele pastor, eu não ia sossegar. Mas aquele pastor era muito fiel à esposa dele, muito fiel aos filhos e muito fiel a Deus. E eu disse assim: então eu vou armar para ele. Aí minha prima disse: como que você vai fazer?
Aí ela ficou tentando, eu fiquei tentando, o bispo, até que eu soube que ele ia operar. E ele operou 3 meses antes da inauguração da igreja. E quando ele operou, após a operação dele, ele teve que ficar numa sala sozinho, esperando a anestesia passar, ainda dormindo. E minha prima era enfermeira. E eu pedi a minha prima para deixar eu entrar como visitante, parente, e ela deixou eu entrar. E eu entrei. E quando eu entrei, fui lá na sala onde ele estava, eu toquei no corpo dele, eu toquei nele, toquei nas partes que eu queria tocar, mexi, olhei, vi, mas ele estava dormindo, não estava acordado e não sentiu nada e não viu nada. E eu então quis me vingar e fiz aquela história toda. Aí o bispo ficou desesperado com o que aconteceu. E ele não acreditou no pastor, que era filho na fé dele. Era o pastor que ele mais amava, alguém que ele mais confiava. E ele ficou muito triste. Ele orou para aquela moça e aquela moça faleceu, veio a falecer por causa da doença que ela estava. E ele foi atrás então desse pastor. 25 anos depois, achou o pastor. O pastor estava lá no interior de uma fazenda trabalhando. E chegou de longe, ele logo conheceu o rapaz, o pastor também conheceu o bispo, e chegou, chamou ele pelo nome e falou: agora eu sei de tudo, eu sei que é mentira, sei que você estava certo todo momento você falava a verdade, foi mentira, foi fofoca, foi invenção, e eu quero restituir para você lá o seu ministério, restituir para você lá a sua vida, você sempre foi um homem assim, assim, assim. Aí aquele pastor disse assim: mas será que você vai conseguir restituir meus filhos novamente? 25 anos depois. A minha esposa novamente? Nada vai conseguir restituir. Eu perdi 25 anos da minha vida. Moral da história: essa fofoca, essa invenção bem estruturada conseguiu destruir uma família. Então tome muito cuidado, sabe, com as histórias que você escuta. Elas podem ter começo, meio e fim. Ela pode ter pé, cabeça, ombro, tudo, mas tudo pode ser mentira. Tudo pode ser invenção. A Bíblia mesmo que diz que a pessoa mal intencionada, com os versículos que eu acabei de ler para você, mal intencionada, ela consegue destruir a amizade de amigos íntimos de longas datas. Ela consegue destruir a confiança de pessoas de longas datas. A maioria das guerras, das destruições que aconteceram na Terra e acontece até hoje, tudo é por causa da má interpretação das coisas, das conversas. Então tome cuidado com a fofoca. Eu penso que é uma das armas mais poderosas que existe no mundo para destruir a raça humana, e tem nos destruído com aqueles disse-me disse, com aqueles contos que são mentirosos. Então preste muita atenção quando alguém vem contar uma coisa para você. Sempre escute os dois lados. Sempre preste atenção nos dois lados. Sempre avalie, não tome nenhuma decisão no fervor do fogo das suas emoções, da sua raiva, ou da sua ira, ou do seu senso de justiça, porque ele pode ser injusto. Fique com Deus e que essa palavra sirva e faça alguma coisa na sua vida. Passe para frente, mande para pessoas que você sabe que precisa ouvir isso, para meditar nisso, e que Deus nos abençoe e tenha um bom tempo. Deus te abençoe.